Olá, estamos aqui para a glória de Deus, podendo compartilhar com vocês, irmãos da Missão Batista e Jorge Wetter, e a todos que, com muito carinho, com muito amor, oraram por nós. Tem um versículo na palavra de Deus que diz em Atos 4:20: não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. E neste último mês eu vi muita coisa, irmãos, e ouvi muita coisa. Eu glorifico a Deus porque eu venci a Covid, mas eu não venci sozinho. Não venci sozinho mesmo. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por você que orou pela minha vida, pela vida da minha família. Agradeço a Deus porque o Senhor nos cercou de um amor tão grande, de um cuidado maravilhoso. E isso é bênção nas nossas vidas. Não foram dias fáceis. Realmente teve dias que, principalmente quando nós precisamos nos internar, foram dias muito complicados, irmãos, onde nós experimentamos o favor do Senhor, a graça, a misericórdia. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu novamente de poder continuar a missão que Ele mesmo nos deu. E eu agradeço a cada irmão, aos irmãos da Igreja Batista em Central Park, aos irmãos da Igreja Batista em Jorge Wetter, cada irmão, cada mensagem, a tantos de Natal, de Mato Grosso do Sul, aqueles muitos que eu nem conheço que oraram por mim, mas eu recebi mensagens. E eu vi, irmãos, nesse tempo, o quanto o povo de Deus é amável. A gente às vezes ouve muita coisa nas mídias sociais, na televisão, mas este povo que Deus escolheu para si é um povo amável. E eu experimentei o amor de cada irmão nesse tempo. Eu não posso citar nomes aqui porque eu posso ser injusto, mas cada um deles sabe. Eu fiz questão de ler cada mensagem, cada expressão de amor. E cada mensagem de carinho que nos fortaleceu nesse tempo, que nos deu força para prosseguir. Eu queria deixar com você uma palavra nesta noite. E uma palavra que eu vivenciei na minha vida nesses últimos 30 dias. Ela se encontra em 1 Reis, capítulo 19, do 3 ao 7. Essa passagem, ela nos conta a passagem de Elias. Elias ainda não tinha acabado de passar por aquele processo com os profetas de Baal. E isso deixou Jezabel extremamente irritada e pediu realmente a cabeça de Elias. Diz o texto da palavra, a partir do versículo 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida.
em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E aí eu queria que você atentasse para esse momento agora. Depois, se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, preste atenção, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Como esse texto me abençoou, irmãos, nesses dias. Porque Elias era um profeta, um homem que tinha uma autoridade, que Deus havia dado essa autoridade para ele, mas em determinado momento da sua vida, Elias sentiu medo. Em determinado momento da sua vida, Elias fugiu. É interessante que depois deste momento, ele passou ainda 40 dias e foi se abrigar na caverna. É interessante que o texto nos mostra, e eu quero focar exatamente nisso aqui, no cuidado de Deus, quando a gente às vezes não tem força. No cuidado de Deus, quando às vezes nós passamos por momentos difíceis, em que às vezes nós não temos aonde segurar. Elias estava vivendo esse tempo na vida dele. E como o nosso Deus é um Deus de detalhe e cuida de todos os detalhes, Deus envia um anjo. Eu acho interessante esse texto, diz que ele estava ali dormindo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Ele nos abençoa, nos protege, nos alimenta. De repente, um anjo tocou em Elias. E Elias olha ao seu redor, no meio do deserto, irmãos. No meio do deserto. Havia ali um pão assado, sobre brasas quentes, e um jarro d'água no meio do deserto. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O cuidado que Deus tem com Elias, naquele momento em que Elias estava vivendo da sua vida um dos momentos mais difíceis. Ele vai, desperta Elias mais uma vez, dá de comer novamente e diz para Elias: vá, porque a sua viagem ainda é muito longa. Eu confesso, irmãos, para vocês que nesse período em que eu estive internado, nesse período mesmo que eu estou de convalescência, eu recebi tantas palavras edificadoras na minha vida, tantas orações, tantos clamores, que eu me senti como Elias, cuidado pelo Senhor,
quantos e quantos Deus usou para me abençoar, assim como usou esse anjo para cuidar de Elias. Eu fui cuidado nos mínimos detalhes, cuidado por crianças que mandavam mensagem dizendo: pastor, Deus é contigo, o Senhor será curado. Expressões de carinho e de amor que nos ajudaram a nos fortalecer. Irmãos, como é importante, os irmãos não têm ideia, receber uma mensagem, uma palavra, uma oração, nos momentos em que você está ali. Meu coração estava firme nas promessas do Senhor Jesus. Estava convicto, o corpo não estava muito bem, o pulmão não estava querendo ar, estava me afogando no seco, mas o coração estava firme nas promessas do Senhor. E nessa noite eu digo para você, esteja com o seu coração firme na presença do Senhor, porque assim como Deus cuidou de Elias no meio do deserto, trazendo pão quentinho, é um Deus de detalhes, trazendo água e matando a sede de Elias e dando força para ele: prossiga, pois a estrada ainda é muito longa, a sua missão não acabou. Eu tenho muita coisa para fazer ainda na sua vida. E Deus assim o fez. Depois disso ele entra na caverna, Deus tem um diálogo com ele, conversa com ele e dá uma outra missão para ele. E é assim que é a vida, irmãos. Passamos por desertos, passamos por momentos difíceis, para que Deus nos fortaleça mais e mais, porque a nossa missão só termina quando o Senhor quiser. Nós só chegamos no fim da viagem, na hora que Deus determinar. Por isso continuamos na nossa missão. E nesse tempo em que eu estava lá, veio um versículo na minha mente também, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Porque Deus usou um anjo, para abençoar Elias. E diz a palavra em 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estão ministrando, ou que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Coisas que até os anjos anseiam observar. Anjos desejam fazer o que muitas das vezes nós estamos fazendo, pregando o Evangelho, consolando, trazendo o auxílio, consolo. Mas Deus chamou você nesse tempo para fazer isso. Eu fui abençoado por tantas e tantas e tantas pessoas. Venci o Covid, mas não venci sozinho. Venci com meus irmãos em Cristo e amados. Eu agradeço a cada um deles. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida de maneira maravilhosa. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder, ó Deus, ver o milagre não só na minha vida, mas o milagre na vida de cada um dos meus irmãos e amigos. Agradeço a cada um. Deus abençoe vocês. Deus continue abençoando e guardando o seu coração. E a gente continua a nossa missão. A nossa missão só termina quando Deus quiser. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde você. Que Deus proteja a sua família. Que Deus unja a sua casa, seu ministério. E Deus guarde você. Muito obrigado ao Senhor em primeiro lugar. E eu agradeço a cada um, amigos, familiares, a minha esposa em especial que esteve comigo durante todo esse tempo, minha família, minhas filhas, a cada um deles, eu louvo ao Senhor.
Louvo a Deus pelos médicos, cada um deles, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encheu de cuidados. Eu louvo a Deus, em nome de Jesus. E nós vamos continuar aqui a nossa missão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, te dê uma semana abençoada no Senhor. Confie nele, vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena dedicar a sua vida a Deus. Vale a pena. Eu amo o Senhor e amo a família de Deus que Ele me deu. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém.